Olá, boa noite. Você acompanhou agora a sessão do Congresso Nacional. Daqui a pouco vai começar a sessão plenária do Senado para votar o decreto que determina a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. A repórter Karine Beluso vai acompanhar a votação e tem as informações. Boa noite, Karine. Boa noite, Eni. O presidente Eunício Oliveira falou mais cedo que a votação do decreto aqui no Senado deve ser rápida. Primeiro porque o Senado não pode fazer nenhum tipo de modificação ao projeto e também porque ele afirmou que vai conceder a palavra a somente 5 senadores favoráveis à matéria e 5 senadores contrários. Em seguida, o texto vai à votação simbólica e para ser aprovado, o decreto precisa do voto da maioria simples dos senadores, ou seja, a maioria dos senadores que estiverem presentes à sessão. O decreto de intervenção no Rio de Janeiro, assinado na sexta-feira por Temer, tramita em regime de urgência no Congresso. O decreto legislativo foi lido no Senado às 14h. Projeto recebido da Câmara dos Deputados, que decreta a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro. A aprovação pelos deputados aconteceu depois de 6 horas de discussão. É correta. É tomada em um momento em que a população pede socorro. É uma medida exclusivamente política para romper mais uma vez a Constituição. Aqui no Senado, desde o início da tarde desta terça-feira, parlamentares, principalmente os da oposição, usaram a tribuna e criticaram a medida. Vamos nós, do PT, marcarmos a nossa posição, reconhecendo a gravidade da situação do Rio de Janeiro e do Brasil, mas discordando dessa intervenção tabajara, atabalhoada, equivocada, mal planejada, sem recursos definidos e olhando para um único Estado da Federação. Não se apresentou à sociedade brasileira, muito menos ao Parlamento, em momento nenhum, qual é o programa de trabalho, quais são as medidas que serão adotadas ou deverão ser adotadas, qual será o critério de ação, como agirá, qual é o plano da intervenção. Os governistas defendem que não havia outra maneira de restabelecer a ordem pública no Rio de Janeiro. A grave rotina de absoluto descontrole da segurança pública e comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro impõe uma medida dessa natureza. A segurança pública é um problema que precisa ser encarado de frente, com seriedade, sem demagogia. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou uma sessão extraordinária para as 7h, mas até a última hora fazia mistério sobre quem seria o relator. 11 senadores pedindo essa relatoria. Então eu vou conversar com eles para fazer o entendimento e escolher o relator. Os reflexos da crise da segurança pública na economia vão ser avaliados pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relatório vai ser apresentado no fim do ano. É rotina das comissões permanentes do Senado analisar e discutir as ações do Executivo. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos foi quem propôs a segurança como política pública a ser avaliada. Ele reconheceu que o tema tem mais pertinência com a Comissão de Constituição e Justiça, mas justificou a escolha. O problema é de tal amplitude que a CAI não pode se furtar a obrigação de também contribuir na busca de soluções para o problema. Não resta dúvida que a segurança pública tem sérios reflexos na economia, como a redução de atratividade de investimentos internos e externos, diminuição da capacidade de investimento público, entre outros setores, devido ao volume demandado pela segurança e combate à criminalidade, assim como na própria saúde pública, no atendimento a atingidos pela violência. Os senadores também aprovaram a garantia da União a 2 empréstimos internacionais. Um de $100 milhões para o programa de saneamento do Distrito Federal. Os recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento serão investidos na reinserção dos catadores de lixo. O outro empréstimo de $83 milhões é destinado ao programa Fortaleza Cidade do Futuro. O dinheiro vem da Corporação Andina de Fomento. Os projetos relativos aos empréstimos seguem para o plenário em regime de urgência.
No segundo episódio da série especial Uma Rodovia na Amazônia, a TV Senado acompanha a diligência da Comissão de Infraestrutura de Porto Velho até Manaus, ao longo da BR-319. Descendente de imigrantes japoneses, Rui Okabe é um dos agricultores da zona rural de Porto Velho, capital de Rondônia. A terra é boa, própria para o plantio de frutas, verduras e hortaliças. Assim, ele gera emprego e renda. A implantação definitiva de uma rodovia trafegável durante todo o ano entre Porto Velho e Manaus representa oportunidade para os pequenos agricultores de Rondônia. 70% dos alimentos consumidos no estado vêm do trabalho de 90 mil famílias de pequenos agricultores. A produção de hortifruti é suficiente para atender a região, só que poderia crescer muito mais. Aqui produz maracujá, banana, mamão, as hortaliças. A quase 900 quilômetros dali, com 2 milhões de habitantes, Manaus é um atraente mercado consumidor. Mas o transporte pelo Rio Madeira é demorado e as perdas ultrapassam 30%. Com uma estrada confiável, seria bem diferente. Pela via rodovia é mais rápido, né? E eu acredito que chega mais barato também. Podemos aumentar mais a produção, né? Seguimos pela BR-319, acompanhando a comitiva. Na primeira etapa, 200 quilômetros de asfalto até Humaitá, onde passamos a noite. De madrugada, estrada de novo. Começava ali o trecho conhecido pelos constantes atoleiros e quedas de pontes. Só para lembrar, estávamos em plena época das grandes chuvas. Mesmo depois da reabertura e com a manutenção que houve na BR nos últimos anos, não tinha havido ainda trafegabilidade neste mês de janeiro. Então, é um grande diferencial. Segundo dia de viagem, amanhecemos já no trecho do meio. Saímos de Humaitá e estamos indo rumo ao povoado Realidade. Realidade é um distrito de Humaitá, onde vivem 8 mil pessoas, mas com uma infraestrutura precária. Não é exagero dizer que dependem da BR para tudo, ainda mais em situações de emergência. Temos médicos, né, que fica 15 dias por mês, né? Ele folga 15 dias, né? E durante esses 15 dias ficamos sem médico. No próximo episódio, máquinas na pista. A Comissão de Infraestrutura confere as providências indicadas pelas diligências anteriores. As máquinas estão trabalhando, estão fazendo a manutenção. Isso dá uma garantia para as pessoas que querem fazer esse translado de Manaus a Porto Velho. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.